A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Conforme o pastor Mateus já adiantou no início do nosso culto, hoje é o último domingo da Epifania, domingo da Transfiguração de Jesus. E queremos meditar sobre o ir, conforme a série de sermões que nós estamos fazendo, acompanhando o acróstico do projeto Amai-vos. E hoje é a palavra ir. Então nós buscamos fundamento no Evangelho de hoje, que antes acompanhamos a leitura, especialmente naquele versículo, na primeira parte do versículo 4, onde Pedro diz a Jesus, como é bom estarmos aqui, Senhor. E também buscamos aquele versículo que caracteriza a palavra ir neste acróstico, que é retirado do Evangelho também de Mateus, lá bem no final, o versículo 19 do capítulo 28, especialmente as palavras: vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Então, baseado nestes trechos bíblicos e de modo especial nestes dois versículos, o tema da nossa mensagem hoje é ir ou ficar? Ficar ou ir? Que Deus abençoe esta mensagem no coração e na vida de cada um de nós. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, congregados, visitantes, prezados amigos que também nos acompanham em nossa transmissão via internet, todos saúdo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso caminho, verdade e vida. Último domingo de Epifania. Domingo da Transfiguração de Jesus. Um surpreendente e fascinante episódio descrito na Bíblia Sagrada por três evangelistas: Mateus, Marcos e Lucas. Há uma pergunta de Jesus muito importante antes do nosso texto. Quem vocês dizem que eu sou? Pergunta Jesus. E Jesus espera dos seus discípulos uma confissão pessoal. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, responde Pedro em lugar dos 12. E então Jesus começa a falar ao seu grupo de discípulos sobre a proximidade dos seus sofrimentos e da sua morte na cruz. Mas eles não compreendem ainda. Então, para fortalecê-los, aconteceu o episódio da Transfiguração, pelo qual Jesus mostra a um círculo menor de seus discípulos que, mesmo sendo o seu reino um reino de cruz e de sofrimento, mesmo sendo este reino de padecimento e morte, os seus seguidores poderão e verão o seu reino de luz lá em frente. Pela transfiguração, Jesus revela a sua glória celestial, mostra pessoas que já vivem lá e promete esta glória a todos aqueles que nele confiam e que permanecem apegados à sua palavra pela fé. Diz o texto: eles subiram no monte. Não sabemos ao certo qual, se foi o Monte Tabor ou o Monte Hermon.
No entanto, isso é irrelevante. O que nos interessa é o que aconteceu lá em cima. E por uns momentos Jesus abandonou a sua humilhação e deixou a sua majestade divina brilhar intensamente. E é interessante que este brilho não veio de fora, mas veio de dentro de Jesus. E os apóstolos Pedro, Tiago e João testemunharam isto. Vimos a sua glória. Ele é o verdadeiro Deus gerado desde a eternidade. Moisés e Elias estão com ele. Mas por que Moisés e Elias? Moisés nos lembra o Sinai, a lei. Elias, o profeta, o Evangelho. Moisés, a pregação das 2 tábuas da lei. Elias, a pregação de arrependimento e de reconciliação com Deus. Em Moisés e Elias está representada toda a palavra do Senhor Deus. E no próprio Jesus transfigurado, confirma-se esta palavra. Ele é, de fato, o Messias prometido, o ungido de Deus, o Salvador do mundo. E a presença dos 2 profetas confirma a grande verdade de que Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Naquele momento de êxtase, diante do deslumbrante panorama do céu que os discípulos agora estão apreciando, eis que o apóstolo Pedro faz uma proposta para Jesus. Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas. Pedro não quer sair dali. Pedro não quer ir embora. O que ele e os 2 irmãos, Tiago e João, veem e sentem é algo indescritível, maravilhoso. Ali é um pedacinho do céu, num vago instante e relance. Algo que diz o apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano. Entretanto, este ungido de Deus, ele precisava passar ainda por um outro monte, o Monte do Calvário, a fim de sofrer e ser castigado pelos nossos pecados, ser maltratado, ferido e morto por causa das nossas iniquidades, e então consumar, através da sua vitoriosa ressurreição, a obra redentora, para dar a Pedro, a Tiago, a João e a todos os que nele creem, não apenas um pedacinho do céu, mas conforme Paulo escreve aos Romanos, dar a glória que nos será revelada no futuro. Como é bom estarmos aqui. A glória do Senhor deixou Pedro extasiado. A glória do Senhor deixou Pedro tão feliz que ele até esqueceu que o próprio Salvador Jesus tinha dado a eles uma missão. A missão de testemunhar tudo aquilo que eles estavam ouvindo e vendo. A missão de falar ao mundo que Jesus veio trazer perdão, paz, vitória, amor, salvação para todos, através do seu padecimento, morte e ressurreição. Meus ouvintes, isso nos faz pensar e nos mostra como facilmente nós esquecemos os outros quando tudo vai bem na nossa vida. Quando a gente está muito feliz,
É muito fácil esquecer que, naquele mesmo momento, muitos outros estão chorando de tristeza. Quando moramos numa casa e quando nos alimentamos fartamente, é fácil esquecer que muitos não têm onde morar. E muitos estão passando fome, pois não têm nem um pedaço de pão para comer. Muitos estão felizes, contentes e satisfeitos por ter Jesus em suas vidas, em voltar diariamente para dentro do seu lar, em sentar ao redor da mesa com a família. Mas muitas vezes estas pessoas também não se lembram daqueles que estão afastados de Jesus e que também precisam ser iluminados pela palavra e atingidos pelo amor de Cristo. Meus amados irmãos, é muito bom nós estarmos aqui hoje, reunidos nesta casa de Deus, ouvindo e nos alimentando na palavra e sacramento, e adorando e servindo a este Deus. É muito bom nós estarmos na presença de Deus em nossos momentos de devoção particular, ou com a família, ou em momentos de estudo bíblico, nas reuniões das diversas áreas da igreja. E quando há oportunidade de vermos Deus pela fé, através destes abençoados momentos, nós precisamos aproveitar esta oportunidade, porque é justamente através dos meios da graça, palavra e sacramentos, que nós somos amoldados por Deus para sermos cada vez mais parecidos com o nosso Salvador Jesus. Pois se nós observarmos o nosso texto, a sequência do nosso texto, nós vamos ver que lá embaixo, ao pé do monte, uma multidão aguardava Jesus e os seus discípulos para serem ajudados em suas necessidades corporais e espirituais. E agora? Ficar ou ir? Embora encantados com tudo aquilo que haviam presenciado lá no alto do monte, os 3 discípulos desceram, reuniram-se com os demais e a partir dali honraram a confiança que o Salvador depositou neles, testemunhando a muitos da sua fé, e assim puderam conduzir muita gente ao conhecimento da salvação. E todas estas pessoas também foram iluminadas pela glória do Senhor. E isto continua acontecendo hoje. Conosco, está acontecendo agora, como Igreja de Cristo, que nós estamos aqui reunidos. Nós também nos deliciamos com estes momentos de enlevo espiritual no templo do Senhor, ou nas salas de reuniões de estudo, ou mesmo nos nossos lares. Mas é importante lembrar que lá fora, ou seja, fora das 4 paredes, o mundo espera a nossa presença contagiante e transformadora, através do nosso testemunho fiel e leal e das nossas obras motivadas pelo amor. Ficar ou ir? O mais cômodo é ficar. O mais cômodo é não descer para os problemas do mundo natural. Contudo, é necessário que os cristãos desçam do monte e testemunhem de Jesus a este mundo cego espiritualmente. O próprio Jesus disse o que Ele espera de mim e de vocês. Ele diz: vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores. Ir, ide, vão.
esta incumbência apostólica, cumprida por um punhado de homens convictos de que o Messias estava com eles, mudou o mundo, transformou o mundo. E apenas 30 anos depois, o apóstolo Paulo já assim se expressou para os irmãos colossenses, dizendo: meus queridos irmãos, continuem firmes, firmados sobre o alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa nova do Evangelho. Foi neste Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é este Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Vão a todos os povos. É verdade, estas palavras foram dirigidas aos apóstolos e não diretamente a nós. Mas é verdade também que o mesmo fato que exigia a ação deles no passado, exige a mesma atitude de nós no presente. Jesus também quer transformar a vida de muita gente através do meu e do seu testemunho. E se você, caro ouvinte, deseja ser leal ao Salvador Jesus e deseja que mais e mais pessoas sejam abençoadas por Ele, então testemunhe de viva voz, fale de Jesus, fale de seus planos de bênçãos para com todos indistintamente. E se você também deseja que a igreja seja cada vez mais uma forma grandiosa de difundir e proclamar a palavra de Deus, de servir como boca, como mãos, como pés de Deus, então ore, trabalhe, sirva em prol deste objetivo da missão do Senhor. Apoie, por exemplo, o próprio Projeto Amai-vos, que tem por objetivo levar a mensagem de Deus a todos os corações enfraquecidos. Motivado pela palavra de João 4,19, nós amamos porque Ele, Jesus, nos amou primeiro. Então fale, testemunhe das intenções amorosas que Deus tem para com cada pecador neste mundo perverso e mau. Ficar ou ir? Alguém afirmou que a criatividade, a determinação e a ousadia são características importantes e fundamentais até para quem quiser fazer algo fora do comum, algo grandioso. Pois eu lhes digo, com toda certeza, quem confia plenamente em Jesus Cristo como seu Salvador, sem dúvida alguma, é alguém determinado, criativo e ousado. O encontro de representantes da Igreja Metodista, lá em Zimbábue, na África do Sul, estava chegando ao seu final. Entre os hóspedes encontrava-se também Mr. Gaylord Kambarami, secretário-geral da Sociedade Bíblica de Zimbábue. Um evangelista que estava discursando, de repente, ele interrompeu a sua palestra e apontou para Kambarami e bradou em alta voz: este homem pode, neste momento, nem mais se lembrar de mim, mas há 15 anos ele tentou me vender um Novo Testamento. O interesse sobre o assunto aumentou naquele recinto. Aonde queria chegar este evangelista? E ele continuou:
Como eu recusei comprá-lo, ele presenteou-me o Novo Testamento. E ao me entregar, fez menção de logo ir embora. Com ironia, eu falei a ele que eu ainda iria usar as páginas deste livro para fazer cigarros. E para minha surpresa, Cambarani não reagiu à minha proposta, mas mostrou-se compreensivo e apenas fez um pedido, que eu deveria ler cada página antes de fumá-la. E assim eu fumei Mateus, eu fumei Marcos, eu fumei Lucas, naturalmente, não sem antes ler com atenção o texto, conforme ele me havia solicitado. Também comecei com João. Porém, quando lá no capítulo 3, no versículo 16, eu li: Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna, eu parei. Jesus me surpreendeu ali. Ele mudou a minha vida. E hoje eu cá estou como um evangelista. Queridos ouvintes, Jesus também quer surpreender e abençoar os seus familiares, os seus amigos, os desconhecidos. Quer abençoar nesta igreja, quer abençoar através desta igreja. E é para isto que esta igreja está plantada aqui nesta cidade, para orar, para interceder, para levar as pessoas ao conhecimento de Jesus através da pregação e do testemunho pessoal da palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele continua operando o milagre da fé no coração de todos os ouvintes, de todos aqueles que leem a palavra, de todos aqueles que escutam esta palavra, de todos aqueles que guardam no coração esta palavra, conforme Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para concretizar a vontade de Deus, o Pai. E a vontade de Deus, o Pai, é ajudar todo ser humano em todas as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Com a ajuda e a força de Jesus, é possível reconstruir a vida, por mais destruída que ela possa estar, por meio de Jesus Cristo. E somente por meio dele é que nós temos o privilégio de chegarmos aos braços amorosos do Pai Celestial. Então, prezado ouvinte, seja ousado e determinado e diga aos seus familiares, aos seus amigos, aos colegas de trabalho, na escola, no emprego, ao patrão, aos vizinhos, aos desconhecidos, enfim, a todos os que estiverem sem rumo na vida, sem direção, sem Jesus, diga-lhes com todo amor e carinho: Jesus os ama. Jesus pode mudar suas vidas. Creiam e vocês serão salvos. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.